Salve, salve família, voltando aí com o nosso canal Casaca Vascaíno, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Anderson, falo do Rio de Janeiro. Quero agradecer aí aos inscritos do canal, beleza? Obrigado pela força. Bom galera, antes de começar o nosso giro de notícias, quero pedir aquela moralzinha de sempre. Se inscreva no canal, só clicar no botãozinho aí embaixo, dá uma força aí pro seu parceirinho Anderson aqui continuar de pé na plataforma. E ó, curta, comenta, compartilha e no final do conteúdo, se gostar do nosso vídeo, ativa aí o sininho de notificações, beleza? Assim que você ativar o sininho de notificações, toda vez que eu postar vídeo aqui no canal, você vai receber a notificação aí no seu aparelho, beleza? Tamo junto, mas vamos ao que interessa, sem enrolação. Bom família, vocês estão vendo aí essa foto linda aí que tá na tela, essa foto maravilhosa que está na tela? É galera, essa foto aí... Então, olha como era o ônibus do nosso gigante da colina no ano de 1969. Eu trouxe essa foto aí, essa imagem linda para vocês olharem. É interessante mostrar para vocês, família. Essa imagem apareceu em uma cena de filme, o nome do filme era Máscara da Traição. Esse ator que está aí na foto é o Tarcísio Meira, um grande ator aí da Rede Globo. O ônibus estava estacionado dentro do Maracanã. Linda imagem, né família? Linda imagem. Trouxe essa imagem aí porque temos muitos jovens vascaínos que não sabem como era o nosso gigante antigamente. Então aí tá essa imagem aí, essa foto linda do ônibus do Vasco aí estacionado no Maracanã no ano de 1969. Beleza família? Então família vascaína, como eu havia cravado no meu vídeo anterior, quem assistiu aí sabe disso, Pedrinho foi eleito o novo presidente do nosso gigante da colina. Na eleição que ocorreu neste sábado, dia 11/11, às 10 horas da manhã, teve o término às 22 horas da noite. Então o ex-jogador e comentarista Pedrinho, que atualmente tem 46 anos, vai comandar o clube associativo entre 2024 e 2023, beleza? Ele venceu a eleição neste sábado contra o advogado Levenciano e será o substituto de Jorge Salgado a partir de janeiro. Pelo menos isso é uma ótima notícia. Sabemos que não veremos mais o Jorge Salgado na cadeira da presidente do nosso gigante da colina, galera. Na contagem total das urnas, Pedrinho recebeu 3.372 votos contra 1.844 votos do adversário Levenciano. A votação foi online, mas o sócio teve a opção de votar em cabines da sede do Calabouço, no centro do Rio de Janeiro, nas urnas separadas, com os votos suspensos. Pedrinho recebeu 372 votos, enquanto Leve recebeu 74 votos, galera. Então foi uma eleição aí que não foi muito a se disputada. O Pedrinho ganhou de lavada do Levenciano. Família, quem assistiu o vídeo anterior viu que eu já havia dado a minha opinião sobre esse assunto. Agora não adianta mais ficar aqui criticando o Pedrinho. Não adianta ficar aqui mais chorando pelo leite derramado, né família? O que nos resta agora é torcer muito. Eu disse torcer muito, família. Torcer muito para que o futuro presidente Pedrinho ele possa desenvolver um excelente trabalho no Vasco. Que fique bem claro, família. Nós, torcedores vascaínos, não queremos um bom trabalho do Pedrinho, sim um excelente trabalho. Porque bom trabalho o Roberto Dinamite fez ao trazer a Copa do Brasil, porém afundou o Vasco mais ainda em dívidas. Um bom trabalho, a 77 Partes ele fez em contratar alguns jogadores, dando os valores para o Vasco contratar alguns jogadores, porém o Vasco aí está na disputa para não cair. Então não queremos mais saber de bom trabalho, e sim um excelente trabalho, família. Caso contrário, iremos martelar na cabeça do Pedrinho aqui nesse canal. Eu vou continuar fazendo meu trabalho, vou criticar o Pedrinho quando tiver que ser criticado sim, mas também vou elogiar o Pedrinho bastante quando tiver que elogiar o Pedrinho sim, família. A partir de janeiro, não nos interessa mais o Pedrinho ídolo, o qual ele foi no Vasco da Gama. Claro, né família, deixando bem claro que somos muito gratos por tudo que ele fez como jogador do Vasco da Gama, porém o que nós torcedores queremos é saber como será Pedrinho o novo presidente do Vasco. É isso que mais nos interessa. O Vasco venceu ontem o América Mineiro por 2-1. Que jogo, família, que jogo. Haja coração, como diz aí o nosso Galvão Bueno. Nós torcedores vascaínos sofremos muito até o final do jogo, mas o Vasco conseguiu os 3 pontos. Na noite deste domingo em São Januário, o Vasco não fez uma ótima partida, família. Temos que ser bem sinceros em relação a isso. Porém, conseguiu vencer o jogo
E o que importa para nós torcedores são os 3 pontos, né, família? Isso é muito importante para o nosso Vasco da Gama. Bom, galera, no primeiro tempo, Pablo Verratti abriu o placar aos 3 minutos do primeiro tempo. E o Mastriani, do América Mineiro, empatou com um gol de cabeça aos 13 minutos. Na etapa final, aos 47 minutos, Payet fez um baita de um golaço. O nosso Dimitri Payet está de parabéns pela falta bem batida. Fez um baita de um golaço, dando a vitória aí para o nosso gigante da colina, galera. Bom, galera, faltam apenas 5 rodadas para acabar o Campeonato Brasileiro. O Vasco só tem mais 5 jogos pela frente, como vocês estão vendo aí na tela. São 3 jogos fora e 2 jogos em casa, família. Então aí o Vasco não pode cochilar em momento algum nessa reta final. O Vasco deu uma respirada ontem com a vitória de 2-1. O Vasco volta a campo no próximo dia 22 contra o Cruzeiro no Mineirão. Vai ser um jogo difícil, porém sabemos aí que o Cruzeiro está em crise, família. O Cruzeiro que perdeu ontem também, não fez um bom jogo, perdeu para o Coritiba. Então o Vasco tem total condições de ganhar o Cruzeiro lá. Depois o Vasco joga de novo contra o Atlético Paranaense dia 26, lá na arena, lá no estádio do Atlético Paranaense. Esse sim será um jogo muito difícil para o Vasco, mas também volto a falar, não será um jogo impossível de o Vasco conseguir os 3 pontos. Logo em seguida o Vasco joga em São Januário. Aí o Vasco retorna para jogar em São Januário dia 29/11 contra o Corinthians. Esse sim o Vasco tem total condição de conseguir os 3 pontos, não será um jogo difícil. O Corinthians também, ele não vem bem no Campeonato Brasileiro, então em casa o Vasco não pode cochilar, não pode deixar de fazer conquistar os 3 pontos. Como eu sempre falo, caiu no Caldeirão, já era. O Vasco tem que fazer a parte dele, galera. E depois o Vasco sai para jogar contra o Grêmio dia 3 de dezembro, lá no estádio do Grêmio. Aí fecha a sua temporada em casa contra o Red Bull Bragantino dia 6 de dezembro. Mais um jogo difícil para o Vasco, mas o Vasco tem condições de arrancar os pontinhos contra o Red Bull sim. O Vasco não depende, galera, de mais ninguém para se manter na primeira divisão. É só o Vasco fazer o dever de casa, arrancar pelo menos aí um pontinho fora de casa. E aí o Vasco conseguirá sim se livrar de vez dessa zona da degola, essa sombra que vem perseguindo o Vasco em todo o campeonato brasileiro, né, galera? Com a rodada do final de semana, galera, a classificação ficou da seguinte forma. Lembrando que o Vasco está com um jogo a menos, beleza, família? O jogo entre Vasco e Cruzeiro foi adiado. Então o Vasco aí vai jogar contra o Cruzeiro aí na próxima rodada, mas esse jogo é o jogo que foi adiado. O que acontece? Coloquei toda a classificação, porém o que nos interessa é a parte de baixo do Campeonato Brasileiro, beleza, família? Após a vitória de ontem, o Vasco deu uma respirada, está em 15º colocado com 40 pontos, mas não pode achar que já está tranquilo, porque não está, família. Se cochilar, vai voltar para o Z4. Se voltar para o Z4, aí vai ficar difícil de sair de vez, porque estamos na reta final, os times estão empolgados, quem está lá em cima não quer descer, quem está aqui embaixo quer subir. Então está ao contrário, né, galera? Então, galera, logo abaixo do Vasco temos o Bahia com 38 pontos. Logo abaixo do Bahia temos o Cruzeiro com 37 pontos. Cruzeiro e Bahia são os únicos times que poderão alcançar o Vasco na próxima rodada, caso o Vasco perca para o Cruzeiro. Mas caso o Vasco vença o Cruzeiro, aí dá até para pensar numa vaga da Sul-Americana. Galera, é bom a gente ficar ligado nisso aí. Se o Vasco vencer o Cruzeiro, o Vasco pode sonhar com a vaga na Sul-Americana sim. Até porque o Fortaleza, que está com a última vaga da Sul-Americana, o Fortaleza está com 43 pontos. E tem 3 pontos apenas a mais do que o Vasco. Então o Cruzeiro, que segue aí na luta contra o rebaixamento, tem 2 jogos a menos. O Vasco tem 1, o Cruzeiro tem 2. Então o Vasco não pode dispensar esses pontos aí contra o Cruzeiro. Galera, vai lembrar que o Cruzeiro será o próximo adversário do Vasco. Está em crise. Galera, isso mesmo, o Cruzeiro está em crise. Ontem o Cruzeiro demitiu o técnico Zé Ricardo após a derrota para o Coritiba por 1-0. É só o Vasco entrar em campo, ficar ligadíssimo, que dá para ganhar sim dos caras lá em Minas, família. Para ganhar dos caras lá em Minas, basta o Vasco se impor em campo, né? O Vasco jogar como time grande, que dá para ganhar sim. Beleza, galera? Antes desse jogo contra o Vasco, o Cruzeiro ainda pega o Fortaleza, que é um dos jogos adiados aí que eu falei anteriormente.
esse jogo será no dia 18 lá na Arena do Castelo, estádio do Fortaleza. Esse é um dos jogos aí que nós torcedores vascaínos temos que ficar ligado em relação a esse jogo, beleza? Aí, família, se o Cruzeiro perder para o Fortaleza, teremos um Cruzeiro desesperado contra o nosso Vasco. Aí já era, família. É só o Vasco chegar lá e fazer a sua parte. O Cruzeiro vai vir para cima com todo desespero, com desespero total. Então o Vasco se impõe em campo, porque o Vasco consegue a vitória sim. E agora vamos falar aí daquela notícia que tá todo mundo esperando. É essa que tá na capa, né, galera? Uma notícia aí que está bombando aí na internet, nas redes sociais. É, galera, sem receber por Lucas Piton, Corinthians entra na CNRD, galera. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. É a Câmara Nacional de Resolução de Disputas contra o Vasco, né, no caso. Então o Corinthians busca chegar a um acordo amigável com o Vasco para receber o valor da venda de Lucas Piton. Nesta sexta-feira, dia 10, o presidente do Clube Paulista, ele falou sobre as conversas com o Cruz Maltino sobre os valores acerca da saída do lateral. Galera, para quem não sabe, CNRD é a Câmara Nacional de Resolução de Disputas, é um órgão aí da CBF e tem a função de buscar acordos entre os clubes. Caso não ocorra um acerto, o Vasco poderá ser punido sim, ou seja, o Vasco não poderá contratar nenhum jogador na próxima janela, né, que é em janeiro, e dependendo da penalidade, família, o Vasco poderá até perder pontos no Brasileirão. É, galera, é inacreditável as coisas que acontecem no Vascão. Não dá para ficar calado, não dá para falar mentiras. Eu tenho que buscar sempre a verdade e trazer aqui para vocês, galera. O Vasco pode sim perder pontos no Campeonato Brasileiro, dependendo da penalidade que ocorrerá diante da CBF com relação à venda do Lucas Piton para o Vasco. É, galera. Então, galera, o Vasco tem que acertar as dívidas pendentes. Não sabemos para onde foi aqueles 120 milhões que chegou ao Vasco, né, galera? Ninguém sabe aonde foi parar aquele dinheiro. Lucas Piton chegou no final de dezembro do ano passado e para liberar o jogador, o Timão aceitou a proposta do Vasco, a oferta de 16,6 milhões. É, galera, o Vasco ficando com 60% dos direitos econômicos e o Corinthians ficou com apenas 40% dos direitos. Família, preste bem atenção no que eu vou falar. O Vasco, por sua vez, não pagou nenhuma parcela da compra do jogador Lucas Piton, que assinou o contrato com o Vasco de 4 anos, ou seja, até o final de 2026. Aí tem muitos torcedores vascaínos, aqueles torcedores que não buscam as informações, que não sabem, quer saber o que está acontecendo, vem aqui no canal falar que eu, Anderson, estou criticando a diretoria do Vasco muitas das vezes sem necessidade. É inadmissível a gente estar ouvindo certas coisas ao qual os torcedores de radinho não sabem o que estão acontecendo, não sabem quem são os caras que estão sugando lá o Vasco lá dentro, que ficaram 2 anos só sugando o Vasco lá dentro. A minha pergunta para esses torcedores é da seguinte forma: vocês sabem me dizer para onde foram os 120 milhões que o Vasco recebeu das 77 partes em agosto, cara? Se sabe, coloca aí nos comentários, porque eu não sei. O Vasco não pagou ninguém. O Vasco, nós torcedores, é isso que nós vemos no dia a dia, essa vergonha todo dia que nós passamos aí diante do Vasco. Eu particularmente saio na rua, fico ouvindo gracinha dos meus amigos que são flamenguistas, que são tricolores, que são botafoguenses, dizendo que o Vasco compra, parece até que foi na Casa Bahia, fez a compra, parcelou em 500 vezes e não pagou nem a primeira parcela, família. Não vou tapar o sol com a peneira. Aqui não é um canal de mentira, é um canal de verdade. Eu estou aqui para falar a verdade com os torcedores. Galera, está tudo errado em São Januário. Só não enxerga quem não quer. Beleza, galera? Então, tamo junto. Chegamos ao final do nosso giro de notícias. Eu quero pedir aquela moralzinha de sempre. Se inscreva no canal, curta, comenta, compartilhe. E principalmente ative o sininho de notificações. Assim você vai ficar ligado com tudo que está acontecendo dentro do nosso Vascão. Beleza, galera? Tamo junto. Saudações vascaínas. Até o próximo vídeo. Tamo junto.